Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Jovem de 18 anos morre afogado na Praia do Calhau. Fim de semana é marcado por graves acidentes na região tocantina. Conheça o grupo artístico Gamar, que desenvolve trabalho de dança e teatro com jovens da cidade operária. Hoje também tem as dicas de concursos e empregos para você. E no quadro Sala de Entrevista, vamos fazer uma viagem de volta à década de 90. Nosso convidado é o jornalista e escritor Félix Alberto, que lança projeto multimídia sobre o assunto. O nosso telejornal está no ar. Segunda-feira, 4 de dezembro, vamos aos destaques de hoje no Giro de Notícias. Um jovem de apenas 18 anos morreu afogado na Praia do Calhau, em São Luís. O caso aconteceu na tarde do último domingo. Alan Gerson era morador do bairro Anjo da Guarda. Ele estava com um grupo de amigos quando desapareceu no mar. As buscas começaram ainda ontem, mas o corpo de Alan foi encontrado somente na manhã de hoje na praia de São Marcos. O fim de semana no Maranhão foi marcado por vários acidentes nas rodovias. Na tarde do último sábado, passageiros em um carro flagraram o momento em que um motorista dirigia em zigue-zague pela BR-010, município de Governador Edson Lobão. O carro acabou batendo de frente com uma caminhonete. Com o impacto, o veículo foi lançado para fora da pista. No teste de bafômetro feito pela Polícia Rodoviária Federal, foi constatado alto teor alcoólico no motorista. Ele sofreu ferimentos graves. O motorista da caminhonete não se feriu. Em São Domingos do Maranhão, um motorista morreu após dormir ao volante e o carro bater de frente com uma carreta. A vítima era um homem de 40 anos. Ele morreu ainda no local. Em Santo Antônio dos Lopes, uma dupla de criminosos aproveitou que parte dos policiais não estavam na cidade e invadiu uma farmácia. Com um pedaço de madeira, eles agrediram um homem que estava no local. O caso aconteceu na noite do último sábado. Os moradores acionaram a polícia, mas souberam que parte do policiamento havia sido enviado para fazer a segurança de uma partida de futebol em Capinzal do Norte. Em nota, a PM informou que a cidade não ficou sem efetivo e que segue trabalhando pela segurança da população. A skatista maranhense Raíssa Leal se tornou bicampeã da SLS, principal liga de skate street do mundo. A atleta venceu a última etapa do campeonato que aconteceu ontem em Ibirapuera, em São Paulo. Raíssa recebeu a nota 9, a maior da carreira. Parabéns para a maranhense Raíssa Leal, que vem sendo destaque aí no cenário esportivo mundial. Olha, gente, o Brasil tem quase 17 milhões de adultos vivendo com diabetes e a doença crônica afeta várias partes do nosso corpo, inclusive causa prejuízo para a visão. Então, como forma de prevenção e também para auxiliar no tratamento da vista, da visão, um grupo de professores e estudantes da UFMA estão realizando ações sociais. E o repórter Robert Oliveira tem todas as informações para a gente. Boa tarde, Robert. Isso mesmo, Ana. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aí pelo JTV UFMA. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o Brasil é o 5º país em incidência dessa doença. São cerca aí de 10% da população, aproximadamente 20 milhões de brasileiros sofrem com a diabetes. E uma das áreas do corpo que mais são afetadas por essa doença é a visão. E aqui ao meu lado eu estou com o doutor Álvaro Bruno Botentui, que é especialista, é médico oftalmologista, especialista em retina, também é professor da Universidade Federal do Maranhão e está planejando, realizando algumas ações voltadas à saúde ocular com foco aí na questão da visão diabética, não é isso, doutor? Eu queria que o senhor contasse para a gente primeiro
Qual que é a relação direta entre a diabetes e a visão? Explicar um pouco mais sobre essas ações que você está planejando fazer e que você já fez também. Bom, vamos lá. O diabetes é uma das principais causas de cegueira, já chegando a ser a terceira causa, perdendo só para catarata e para glaucoma. Então é uma doença muito perigosa, porque ela é inicialmente silenciosa. Então a pessoa com diabetes acredita que está tudo bem, enxergando aqui, tranquilo, trocando os óculos, mas quando percebe essa história natural da pessoa com diabetes que fica cego, já vem manchas na visão, embaçamento e vem depois a cegueira, que muitas vezes nem com cirurgia conseguimos resgatar. É por esse motivo, por tão perigosa ser essa doença, que a gente alerta isso. Já nos últimos 5 anos, lutamos por essa causa aqui no Maranhão, em todo o Brasil, com ações sociais, com divulgação nas redes sociais e com orientação. E sobre essas ações, né, que vocês estão fazendo aí nas comunidades, é muito importante para empoderar a população sobre essas informações, né, para elas até pedirem, reivindicarem para o médico fazer esse tipo de exame, né? Exatamente isso. É muito importante que você peça isso. Eu aqui na nossa clínica, na Olhar Saúde, nosso grupo de clínicas, isso é uma determinação. Então o ideal é que você primeiro controle o diabetes, mantenha a glicemia ali em 100, que é o mínimo necessário, para que o seu grau do olho estabilize e depois você fazer o óculos de grau, se for necessário. Isso é fundamental. As ações sociais são algo importantíssimo, a gente já faz nos últimos 5 anos aqui no estado do Maranhão, e elas já foram realizadas em 2 cidades, como Passo do Lumiar, lá no Maiobão, e também no Anjo da Guarda, aqui na área Itaquibacanga, e serão realizadas ainda na terça-feira, agora, no caso amanhã, na cidade de Pinheiro, lá no centro de Pinheiro, para centenas de pessoas, com apoio da Universidade Federal e dos meus alunos de medicina, e também no sábado, no dia 9, será realizado na cidade de Rosário, atendendo aquela região do Munim, dos Lençóis Maranhenses e Itapecuru. Precisa levar algum documento, alguma coisa, ou o resultado de exame, ou como que faz? É importante sim, que leve, se você tiver, claro, o último resultado de exame que você tiver, glicemia em jejum, hemoglobina glicada, porque lá a gente vai dar uma palestra educativa, medir a glicemia, medir a pressão e fazer um exame de fundo de olho para detectar. Em caso de alteração, direcionamos vocês para o SUS, tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Mas faz o cadastro, então, pelo Instagram da clínica, que é Clínica Olhar Saúde. Eu peço que bote aqui, se for possível, Clínica Olhar Saúde, e a central é 4009-6956. 4009-6956, falando assim: quero participar da ação social de olho no diabetes, quero cuidar da minha visão melhor de forma gratuita. Muito obrigado, viu, doutor Álvaro, pelas informações. Fica aí o convite a toda a comunidade. Já foi feito, né, doutor, no Maiobão, também no Anjo da Guarda, em São Luís, e as comunidades, né, dessas 2 regiões, né, do município de Pinheiro e também do município de Rosário, não é isso? São 2 ações sociais que vão ser voltadas aí para essa população. Fica o convite a todo mundo. É muito importante que, além das consultas e dos exames, também a informação, a população se apodere da informação e do conhecimento, que é muito importante. Então fica o convite a todo mundo. Ana, essas foram as informações de hoje e eu volto com você aí nos estúdios. Obrigada, Robert. Bela iniciativa, parabéns a todos. Ainda falando sobre ações sociais, vamos mostrar agora um projeto desenvolvido na cidade operária, que está fazendo a diferença na vida dos jovens e ajudando a formar cidadãos do bem. Na reportagem de Lucas Santos, vamos conhecer o grupo Gamar, que desenvolve trabalho de dança e teatro. Arte e amor em excesso. Esse é o lema do grupo de arte Maria Aragão, que desde março de 2001 transforma a vida de meninos e meninas da macro-região da cidade operária por meio da dança e do teatro. Um projeto de leitura e escrita que começou a ser desenvolvido na escola, chamado Palavras ao Vento, cujo, dentro da sequência didática, havia uma oficina de produção textual do gênero poético, que culminava num festival de poesia na escola, que é o Poemar, e que deu tão certo que, na época, as pessoas começaram, principalmente professores, o pessoal da SEDUC, começou a pedir para a gente apresentar o trabalho em outros espaços acadêmicos, em escolas, em congressos, e veio aí a necessidade de dar um nome para o grupo, e a gente achou por bem colocar o nome da patrona da escola, que é a médica e professora Maria José Aragão. O projeto faz parte da vida cultural da cidade. O espaço é aberto para quem deseja participar e espalhar o amor através da arte. O projeto, na verdade, ele acontece hoje sistematicamente com aulas
2 ou 3 vezes por semana. Geralmente no final do dia nós limpamos esse espaço e aí os alunos, ex-alunos, pessoas da comunidade que querem participar, vêm, faz as aulas. A gente tem uma espécie de calendário de espetáculos, de atividades que a gente faz. O trabalho desenvolvido pelo Grupo Gamar foi e é um divisor de águas na história do Centro de Ensino Maria José Aragão. Aqui eles utilizam linguagens artísticas que promovem mudanças positivas na vida dos alunos e na identidade da escola, ampliando a interação, desenvolvimento social e intelectual dos integrantes. Com o Grupo Gamar, meninos e meninas saíram da situação de vulnerabilidade e a Escola Maria José Aragão também saiu do ranking de pior instituição de ensino da comunidade, tornando-se referência na educação maranhense. Se antes era uma escola descredibilizada pela comunidade, vilipendiada, depredada, né, pela comunidade, hoje ela é o local de maior procura pelas famílias para colocar seus filhos para estudarem. Se antes se tinha uma visão negativa da escola, hoje a gente afirma categoricamente que aqui se cultiva educação e arte para acolher cidadania. A Wendy, desde pequena, sempre gostou de dança e teatro, mas foi no Grupo Gamar que ela se encontrou de vez na arte. Um sentimento de gratidão, né, por ser a mais velha do grupo atualmente e servindo como inspiração para outros jovens e adolescentes que entram aqui na escola, procura arte, procura dança. Então, fico muito grata por até hoje estar aqui no grupo, interagindo com novas gerações. Diante de tanta violência, a semente do amor que foi plantada por aqui, com certeza vai continuar germinando e mudando a realidade de muitos jovens e adolescentes. Linda atitude, parabéns também a todos. E vamos agora às dicas de concursos e empregos. John Rayen traz as informações para a gente. Olá, boa tarde a todos. Estão abertas as inscrições do concurso público do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Podem se inscrever profissionais graduados em engenharia civil e demais áreas do conhecimento. As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de dezembro e, para mais informações, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na sua tela. A Cibra, empresa de fertilizantes, está com inscrições abertas para processo seletivo com vagas para profissionais dos níveis médio, técnico e superior. Ao todo, são ofertadas 90 vagas em São Luís. As inscrições podem ser feitas pela internet e, para mais informações, basta acessar o endereço eletrônico pelo QR Code que aparece na sua tela. E estão abertas as inscrições do concurso público para a Prefeitura do município de Tuntum. Podem se inscrever profissionais dos níveis fundamental, médio e superior. As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de dezembro. Para mais informações, é só acessar o endereço eletrônico pelo QR Code que aparece na sua tela. E para finalizar, a Universidade Federal do Maranhão está com inscrições abertas para o mestrado em Políticas Públicas. Graduados com diploma aprovado pelo Ministério da Educação podem se inscrever até o dia 5 de janeiro. Para mais informações, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na sua tela. Eu desejo uma ótima semana a todos e até a próxima! Obrigada, John. E no próximo bloco, vamos fazer uma viagem de volta à década de 90. Nosso convidado é o jornalista e empresário Félix Alberto, que lança projeto multimídia sobre o assunto. Vamos para o intervalo e voltamos já já. A década de 90 é considerada por muitos como uma época de ouro, com produtos culturais e de consumo que fizeram a história. O jornalista, escritor e empresário Félix Alberto lançou um projeto multimídia com um resgate dessa memória afetiva aqui no Maranhão. A jornalista Luísa Rabelo conversa agora com o escritor.
A Curva dos 90 é o resgate da memória material e afetiva de uma década que deixou saudades. É uma releitura de fatos relacionados à cultura e a personalidades da década de 90. Sobre esse assunto, eu converso agora com o jornalista e poeta Félix Alberto Lima. Boa tarde, Félix. É um prazer recebê-lo aqui na nossa sala de entrevista. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, telespectadores da sala de entrevista da TV UFMA. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse projeto. Félix, para a gente começar, eu queria saber como é que nasce essa obra e por que os anos 90? Eu sou um apaixonado por contar histórias. Sempre gostei de contar histórias. Já fiz uma memória também afetiva dos anos 80 em 2 publicações, com o Almanac Guarnicê e também com o projeto Maio 86, que também era um projeto multimídia que contempla livro, disco e documentário. E aí fiz isso dos anos 80 e resolvi fazer agora esse projeto dos anos 90. Então, assim, como uma década tão próxima aí, mas a gente lembra tão vagamente das coisas que aconteceram, e foram tantas coisas bacanas que aconteceram, principalmente ligadas à cultura, que eu acho que as novas gerações e talvez as gerações futuras, elas precisam mergulhar um pouco nessa nossa história recente. E o propósito do projeto A Curva dos 90 é criar essa memória aí, para que as pessoas desfrutem e conheçam mais sobre as artes plásticas, o que aconteceu no campo da literatura, o que aconteceu no campo da música, o que aconteceu no campo do teatro, da dança, enfim. Claro que não é um projeto saudosista, a gente não tem esse caráter passadista de que a gente vai medir que os anos 90 foram melhores ou piores do que os 80 ou do que os anos 2000. Não é isso, mas é trazer à luz de agora uma leitura do que aconteceu de forma tão recente aí no nosso Maranhão. E eu queria saber um pouquinho sobre o processo de curadoria desse livro, né? Acredito que você teve aí ajudas significativas. Pois é, eu digo assim, é claro que eu idealizei o projeto, construí toda essa história e tudo, mas é um processo coletivo, não é um trabalho individual. Eu fui contar com muita gente para poder obter fontes e tudo. Eu digo que eu sou e fui também um narrador em tempo real daquele período. Como jornalista, trabalhando em algumas revistas ou jornais, escrevendo textos para fora também do Maranhão. Mas para juntar isso tudo, eu precisei contar com a parceria de muita gente que viveu também aquilo, colhendo depoimentos, pesquisando em bibliotecas, em revistas, em jornais, em muitas gravações de vídeo, arquivos de TV e tudo. Então eu fui fazendo esse inventário a partir desse contato de muita gente bacana que entrou comigo nessa ideia maluca de trazer muita história. É muita coisa para contar. É claro que nesse aspecto aí a gente acaba... Tem muita omissão, né? Mas essa omissão é justificada, porque eu acho que eu faço mais um recorte poético desse período aí. E o que vem aí eu acho que é um retrato bem interessante, lúdico talvez, dessa fase que foi uma fase bacana, que a gente viveu, que experimentou e passou por ela, porque é uma fase de muito efervescente. São tantos fatos que se eu for começar a contar aqui para vocês, a gente vai tomar o tempo todinho do seu programa. Você falou um pouquinho que o projeto é multimídia, né? E você falou também que tem bastante relatos. Mas a gente sabe que os anos 90 teve aí uma produção musical muito forte, nacional. Aqui, falando exatamente do estado do Maranhão, o que a gente pode observar dentro desse seu projeto? A música no Maranhão, ela nunca viveu um período tão fértil e tão fecundo quanto os anos 90. Foi um período que a música estourou, a abertura de novos estúdios de gravação, muita gente gravou o disco que estava ali, anos 80 ainda era uma fase muito difícil, poucos estúdios e muito caro gravar disco nos anos 80, e anos 90 já foi um pouco diferente, então muita gente já gravou ainda LP numa primeira metade dos anos 90, depois foi o advento do CD, a música digital, então muita gente gravou, e muitos shows aconteceram, artistas maranhenses lotavam as casas de show aqui com 6, 7 mil pessoas, então era um negócio absurdo em termos de importância da música, e a música ocupou um espaço privilegiadíssimo nas rádios. Nunca se tocou muito a música popular brasileira produzida no Maranhão como nos anos 90.
Claro que hoje a gente vê ainda houve muita coisa aí nas rádios, mas não como se viveu, como se experimentou nos anos 90. Então foi a fase áurea da música popular brasileira produzida no Maranhão. E outras coisas mais que vieram a reboque disso, como o próprio reggae. O reggae viveu o seu esplendor ali, foi dali que surgiu a história da capital brasileira do reggae, foi naquele momento onde ele realmente cresceu e ganhou corpo nacionalmente. Então, assim, se havia um cenário nacional favorável à música, no Maranhão isso foi o ponto mais crescente da música. Quanto tempo durou para você terminar essa obra, concluir essa obra? Eu queria saber o que mais lhe marcou. Eu fiquei aí mais ou menos 2 anos e meio a 3 anos fazendo essa pesquisa. Então foi um começo ali que eu peguei ainda na pandemia e fiquei buscando informações na biblioteca pública, garimpando jornais da época e tudo mais. Mas, Luísa, foram tantos fatos interessantes, tanta coisa bacana que eu me reencontrei com muita gente que viveu comigo ou que viveu ali naquele período, que é difícil você identificar. São muitas coisas bacanas. Foi o período em que São Luís conquistou o título de Patrimônio da Humanidade, foi o período em que a gente viveu o esplendor da Praia Grande, ainda recém-inaugurada, depois de um período de reforma, e ela estava muito bacana, muito bela e cheia de gente, a boemia pulsando, bares, shows. Então é muita coisa que aconteceu ali naquele período que é difícil você mensurar. A Coletiva de Maio foi outro marco, lá no Convento das Mercês, durante 5 anos aconteceu e deu visibilidade para muita gente das artes plásticas e tal. Então é um período que é difícil você fazer um recorte específico de alguma coisa que tenha marcado. Eu só te digo uma coisa, que foi um projeto que me deu muito prazer de mergulhar nele, de fazer acontecer e de trazer agora um livro, um documentário e um álbum musical aí. Eu nasci na década certa. Félix, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o lançamento, que horas vai ser, onde vai ser. Pois é, o lançamento acontece amanhã, né, no Convento das Mercês, às 18 horas, começa com a exibição do documentário e depois a audição do álbum musical, seguido de autógrafo do livro. Então, é um evento aberto, a participação de todos estão convidados. Eu acho que vai ser um prazer receber aí todo mundo que queira mergulhar também com a gente nessa fase tão bacana que foi a cultura do Maranhão nos anos 90. Parabéns pelo seu trabalho e obrigada pela entrevista, Félix. Obrigado, eu que agradeço o espaço de vocês. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Obrigada também ao grande escritor e jornalista Félix Alberto. Parabéns pelo trabalho. E o nosso telejornal fica por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também um resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA, às 18h30. Um ótimo início de semana para você.